Vamos chamar então a nossa próxima palestrante, que é a professora mestre Elizabeth Neves Cardoso. Bom, boa tarde a todos. A minha pesquisa, ela foi fragmentada durante vários anos de pesquisa que a gente vai fazendo, né? Foram fragmentadas em vários indicadores de sustentabilidade. Cada ano, de tempos em tempos, isso vai se modernizando, vai aparecendo novas coisas, né? As próprias indicadores de sustentabilidade dão uma variada, mas sempre são baseadas nos pontos clássicos, né? Do que são economia de água, economia de energia, gestão de resíduos e tal. Tanto que eu, até se soubesse o conteúdo da pesquisa da professora Elisa, eu teria deixado para falar de gestão de resíduo logo no começo, que emendaria com o assunto dela, mas não é assim que os meus slides estão preparados. Os indicadores de sustentabilidade de uma construção são baseadas, no meu caso aqui, no IDEA, que é o Instituto de Desenvolvimento para a Habitação Ecológica. E eles apresentam 9 indicadores, né? E são gestão e economia de água, gestão de resíduo, eficiência energética, planejamento sustentável, o aproveitamento dos recursos naturais, a qualidade do ar e do ambiente interior, o conforto termoacústico, o uso racional de materiais e uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis. A cada ano eu fui estudando 2 temas, agora eu juntei todos, e esses temas todos estão sendo aplicados, inclusive, no trabalho que os alunos desenvolvem na FATEC em PL1 e PL2, né? E planejamento. Então, agora eles aplicam esses conceitos dentro do memorial descritivo. Não dá para eu apresentar todos. Então, eu quis fazer um apanhado geral. Eu vou apresentar com mais propriedade os 3 primeiros, por isso que eles estão em negrito ali, né? E os outros 6, eu vou só comentar o que é para não ficar sem falar. Então, vamos falar de gestão e economia de água, que é o primeiro, né? A gente pode trabalhar tanto na economia como na gestão, são coisas diferentes, né? Mas por que a gente tem que pensar nisso, né? Porque estima-se que 97% da água existente no planeta é salgada. Isso é a própria ANA, que não é a Ana Lúcia, tá? É a agência de água, né? Que fala que 97% da nossa água é salgada. Dos 3% que resta, 40% está na geleira. Então a gente tem para uso, né, nosso disponível para consumo e tal, 1%, menos de 1%. Então, por isso, a gente tem que pensar muito em economizar água e fazer uma gestão boa da água que a gente tem, desse 1%. Então, o meu trabalho pesquisou, e resumidamente, eu pesquisei quais são os economizadores, o que a gente pode fazer para melhor gerir o consumo de água. Então, cada item daqueles 9 tem um bando de coisa para apresentar. Eu dei uma resumida aqui e pus aqui, né, que, por exemplo, para a economia de água, você tem componentes economizadores, que qualquer projeto pode colocar arejadores de água, né? Você é só colocar isso na torneira, é super barato isso, qualquer um pode fazer em qualquer casa e você tem uma grande economia de água. Falam até de 30%, 40%, né, de economia de água usando esses arejadores. Outros economizadores, outros componentes, são os registros regulador de vazão. Quem mora em apartamento vê, né, que quem mora lá no primeiro andar tem uma pressão enorme, uma vazão enorme e tal. Então, você tem a possibilidade de colocar esses registros reguladores de pressão em cada andar, em cada nível, né, do apartamento, e reduzindo essa pressão, né? Você vai regulando essa vazão de água. É uma outra. São coisas super baratas. Se for falar de torneiras eletrônicas, vocês têm vários modelos. Esse primeiro que eu mostrei são os economizadores, né? As torneiras eletrônicas também fazem parte para economizar água. Você tem aquela torneira por sensor de toque. Deixa eu pegar aqui um. Eu botei só 2 aqui, mas tem diversas. Você tem com uma com sensor de toque, né? Que é aquela que a gente mais vê, agora é muito usada, em qualquer lugar tem, antigamente não era tão assim, né? E a outra com sensor óptico, que é aquela quando você se aproxima da torneira. Também é uma coisa super fácil de você colocar em qualquer edificação. Quanto a aparelhos sanitários, a gente já conhece muito, também hoje é super usada. Na minha época de criança, a gente tinha válvula de descarga na parede, né?
A gente jamais tinha, nem existia esses aparelhos com caixa acoplada. Hoje é mais comum em todo lugar, ou a maioria dos lugares, a caixa acoplada. E aí, nessa linha de aparelhos sanitários, vocês têm diversas opções, né? Tem umas coisas mais sofisticadas, né? Como um aparelho, como uma bacia sanitária acoplada, com uma caixa acoplada, cuja água você vem de um reservatório. Claro que isso não é para usar comercialmente, mas depende, se você tem um consultório, não é numa casa popular também, mas é só para mostrar para vocês que existem vários estudos ou várias apresentações, muita disponibilidade de material. Você tem, esse é um mais bonitinho, tá? Mas ele não precisa ser tão bonitinho, né? Um mitório com um lavatório acoplado, né? Um banheiro masculino, o cara lava a mão, já serve para limpar a água que ele acabou de usar, né? O mitório, então você já tem isso. Então você tem várias possibilidades aqui de economizadores de água. Quando se fala de gestão de água, porque a gente está falando de gestão e economia, quando se fala de economia, de gestão de água, você pode fazer o aproveitamento de águas pluviais. Então, no meu trabalho, tem lá todo o esquema de como você pode fazer esse aproveitamento de águas pluviais, né? Desde um simples tambor que você coloca lá no final da sua calha e usa aquela água do tambor, pega com balde, pega com mangueira, bota uma bomba, do jeito que você quiser. Você pode usar para lavagem do quintal, você pode usar para regar o jardim, você pode usar para jogar numa bacia sanitária que você tenha ali da área de serviço, né? Ou então você faz a captação de águas pluviais, né? Você faz a captação da água da chuva, né? Passa por um reservatório subterrâneo, uma bomba leva isso para uma caixa especial que você vai usar só para quê? Para tanque, para máquina de lavar, para bacia sanitária, para torneira de jardim, e a sua água potável, né, que teve um tratamento, você vai reduzir o consumo. Então, você vai precisar de uma estrutura de saneamento, né, de uma muito menor, quer dizer, aquela água que é tratada pela Sabesp, ou por qualquer concessionária que seja da cidade, vai ter um volume, o mesmo volume, mas vai ser usada por mais pessoas, porque você vai estar fazendo o reuso da sua própria água. Então, num outro aspecto de reuso, né, isso aqui é só para explicar isso que eu acabei de falar sobre o aproveitamento de água de chuva. Você pode fazer o tratamento de esgoto residencial. Esses desenhos vocês encontram na internet de várias formas, eu procurei adaptar o que melhor dava para botar aqui no slide, tá? Mas a mesma coisa, como funciona uma estação individual, né? Aqui, deixa eu diminuir aqui. Aqui você tem toda, você pega a água que vem da caixa de gordura, a água da lavanderia, a água do banheiro, né? Lá passa por uma caixa de inspeção ou de passagem, vai para um tanque, né, de esgoto, onde tem uma separação, você faz uma caixinha ali de inspeção, para caso tenha algum problema, você possa inspecionar, passa por um filtro biológico, né, vai armazenado para uma cisterna qualquer que você tem, e essa água você pode usar de reuso, né, uma água de reuso, não é uma água potável. Mas você também está economizando a água potável, que a mesma infraestrutura necessária que foi para tratar toda a água do seu bairro, da sua cidade, está sendo economizada. Então, o objetivo é que você recupere a qualidade da água e que você não contamine a sua própria terra, né? Você não vai causar nenhum desequilíbrio ao meio ambiente. Você devolve essa água para o ambiente através de jardinagem, do que for, mas você não está contaminando. O segundo item, que é gestão de resíduos, que é o que a professora Elisa falou, na realidade, ela está falando já das ações que devem ser feitas, né, governamentais, municipais, estaduais, que seja. E ela está buscando essas alternativas. A minha informação aqui dos resíduos é o que pode ser feito e o que atrapalha, né? Na construção civil, ele é um grande, como a professora Elisa disse, ele é um grande contribuinte para o impacto ambiental, né? O entulho. Vocês viram lá fotos que ela mostrou que gente descarta entulho de tudo quanto é lado. E a gente fala assim, mas essas construtoras e tal, mas pesquisando você vê que 70% dos resíduos gerados de entulho
é do pequeno gerador. Somos nós que reformamos a casa, fazemos pequenas construções. Os 30% é que são de grandes construtoras formais, né? E os próprios resíduos da construção civil, quando jogados, como a professora Elisa falou, jogados erradamente, né? Eles causam outros problemas, né, além do impacto visual, né? Por exemplo, tinta que tenha na parede, ou substância, amianto, metal pesado, pode ir por percolação ou por lixiviação, contaminando o solo. Não é só o entulho em si, né? Então, aí nessa gestão de resíduo, o que a gente pode fazer e o que já foi feito? Alguma coisa já foi feita desde que se começou a falar em sustentabilidade, alguma coisa já foi feita, né? O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, já estabeleceu algumas leis, né, sobre gestão de resíduo, já apresentou alguns modelos de gestão de resíduos. A lei de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos fala das responsabilidades legais do fabricante, do importador e tal, mas ainda é muito pouca coisa, mas ainda tem leis que estão tramitando para que construtoras reciclem os seus materiais, né, de demolição, que ligado ao que a professora Elisa está falando, né? O que ela está pensando em fazer, de como reciclar as caçambas, onde jogar e tal. Mas o que pode ser feito além dessa política toda que é necessária? A gente pode reciclar ou reutilizar os entulhos da própria obra, né? A incorporação do resíduo na produção dos materiais da própria obra pode reduzir o custo de energia, o consumo de material. Então, você reutilizar o seu próprio entulho, né, na obra, só traz benefícios, né? A reciclagem ou a reutilização tem o intuito de prolongar a vida útil dos próprios materiais que estão sendo usados e da gente não precisar usar dos recursos naturais, né? Pedra, o cimento, né? Essas coisas. Então, você na obra, para poder reciclar o seu entulho ou reutilizar, existem equipamentos pequenos, tá vendo? Essa aqui ficou uma foto distorcida, porque para ficar grande aqui, né? É um britador de entulho, quer dizer, qualquer entulho que você tenha na sua obra, pode ser até numa obra pequena, né? Você coloca nesse britador de entulho, ele vira um material médio, né? Não fino, mas material médio, que pode ser usado em aterro, ele pode ser usado para fazer piso. Você tem esse outro que é um moedor de entulho, tá vendo? Sai um material bem fino, que dá para você fazer argamassa, não argamassa que vai se necessitar de alguma resistência, mas argamassa para você fazer contrapiso. Então você consegue fazer isso. Só que o que acontece, né? A gente não tem muita incentivo do governo para isso. Então, o que falta, exatamente o que a professora Elisa está tratando, é que os municípios deveriam disciplinar a gestão de resíduo, né? Cada município deveria fazer a sua disciplina, devia ter equipamento, por exemplo, para alugar com maior facilidade, talvez as próprias obras municipais terem isso, né? Os governos, são principalmente os municípios, eles têm um grande potencial para atuar nisso, na construção sustentável. Podia fomentar boas práticas na legislação de cada município, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, é uma foto de uma usina de reciclagem que tem aqui em Mogi das Cruzes. Eu moro em Mogi das Cruzes, né? Então eu fui numa reciclagem super simples, tá vendo? Nada demais. É um senhor que resolveu reciclar material. Essa foto é meio antiga, de 2014, mas ela está um pouco maior, mas ele melhorou um pouco as instalações, mas eu aproveitei a folga que tinha, que foi quando eu estudei a gestão de resíduos, né? Então por isso que essa foto é velha. Eu fui lá, mas acabei não tirando novas fotos. Então, ele recicla, ele só faz agregado graúdo, tá aqui, ó, ele produz rachão, brita 1 e 2, pedrisco e pó de pedra. Ele consegue liberar um monte de entulho que ele acha pelo caminho, né? Que ele vai pegando até porque tem uma estrada, essa estrada da Volta Fria, que chama aqui, ela é lotada de entulho. Eu não trouxe fotos aqui, mas você vê a cada esquina tem entulho. Então, ele construiu essa usina de reciclagem e aproveitou todo esse material. Mas qual é o incentivo que ele tem? Nenhum. Ele paga imposto, é muito difícil, né? Então, o que a gente acha é que isso aqui o governo poderia incentivar, o governo municipal poderia criar mecanismos para que mais usinas possam ser
instaladas, que equipamentos de reciclagem possam ser usados nas obras da prefeitura, que não são, e é isso que a professora Elisa está continuando daí para frente no estudo dela, né? Eficiência energética, bem rapidão, tá? A nossa energia elétrica, ela pode ser gerada por fontes renováveis ou não renováveis, né? A gente tem água, vento, sol, biomassa como renováveis, que é que a gente recomenda. Então, aí eu só ponho, mais ou menos, eu mostro como é que você consegue uma energia elétrica através das águas, como é que você consegue uma energia elétrica através da energia eólica dos ventos. Então, no trabalho tem toda a explicação, como é que pode ser, claro que só para explicar como é que se gera energia. E a energia solar, né, que qualquer um pode fazer, você pode usar a energia do sol para aquecer a sua água, você já está economizando chuveiro, por exemplo, elétrico, ou a fotovoltaica que te dá energia elétrica mesmo, né, para lâmpadas, para aparelhos e tal. E essa energia fotovoltaica você pode pegar de duas maneiras. Uma que é isolada, que você fornece só para você mesmo e armazena num conjunto de baterias aqui, ou você pode fazer um sistema conectado à rede. Algumas cidades já têm isso. Você capta energia e o que sobra você tem em crédito pela concessionária de energia da sua cidade, né? A biomassa nem vou falar, né? Só tem um geralzinho aqui de como é. E a construção civil e o consumo energético, a gente tem que tentar fazer isso para ter um melhor aproveitamento dos recursos naturais. O governo teria que aprimorar leis, investir mais. Eu também não vou ler, depois se alguém tiver interesse, eu passo esses slides, que foi um resumo do que a construção civil e o consumo energético pode fazer, né? Melhorar. E aí os outros que eu falei que eu não ia falar sobre, porque não dava tempo, só ia falar de 3, são... faltou um aqui. Ficou ao contrário. Seria o item 4 até o 9. O 4 é o planejamento sustentável, então tem uma definição do que é esse planejamento sustentável, como ele pode melhorar a sustentabilidade. O 5 é o aproveitamento de recursos naturais, que é fazendo um bom aproveitamento do sol. O 6, a qualidade do ar e do ambiente interior, né? O 7, o que é um conforto termoacústico num projeto, né? Você tem que saber dosar o som e a temperatura para cada ambiente quando você vai projetar. Para o quarto é um, para a cozinha é outro, para uma biblioteca é outro. Então, tudo isso ajuda você na sustentabilidade da sua edificação. Uso racional de materiais, controlar desperdício, uso de tecnologias ambientalmente amigáveis, por exemplo, você colocar um pavimento que absorve a água para poder mandar para a terra de volta, para não ser um ambiente impermeável, né? Então, na realidade, o que a gente queria mostrar é que dentre as 9, deixa eu ver se é isso aqui, se foi embora, as 9 condicionantes de uma sustentabilidade, não é difícil você se engajar em todas elas, inclusive, se for necessário. Os 9 itens você consegue seguir em qualquer que seja a sua obra, seja ela uma obra de grande porte, industrial, ou qualquer obra que você tenha para planejar, para projetar, para executar, você pode estar sempre pensando na sustentabilidade da construção civil. Tá bom? Era isso, desculpa a rapidez, aqui depois que eu montei os slides, reduzi os slides, eu ainda vi que 10 minutos era muito pouco tempo. Obrigada.